Fala, minha rapaziada, sejam muito bem-vindos a mais um videozinho aqui no canal, nesse sabadão, dia 19 de julho de 2025, sabadão recheado de jogos aí pelo Brasileirão, Série A, Série B, a gente tem aqui um, dois, três, quatro, cinco jogos aqui pela Série A, eu vou falar dos cinco jogos aqui, escolhi um joguinho da Série B também pra gente falar, que seja mais um fim de semana de forra por aqui, pelo nosso canal, mas antes de falar dos jogos, já peço para vocês deixarem o like de vocês, e se inscreverem no canal aí também, que isso é muito importante para ajudar o meu trabalho. Antes de falar dos jogos aí da Série A, eu separei um joguinho aqui, oportunidade boa, lá na Série B. Tem Curitiba, o Coxa Branca, contra o Papão da Curuzu, nosso Papão da Curuzu, que não vem bem nesse campeonato, até que vem numa sequência boa aí agora. Tá 5 jogos de vencibilidade, mas ainda tá dentro da zona de rebaixamento, não faz uma boa campanha na Série B. Tomara que não caia para a Série C, tô torcendo aí pro Papão, mas hoje encara uma pedreira lá no Alto da Glória, Curitiba, o Coxa, líder da competição, vem de 4 vitórias seguidas, está voando nessa Série B. A gente não pode dar certeza, assim, porque futebol a gente não tem certeza. Mas acredito muito que o Coxa vai estar de volta para a Série A em 2026. Então aqui é o seguinte, cara. Mesmo a gente sempre respeita aqui o momento de cada time e o Papão vem de 5 jogos aí sem perder. Mas o Curitiba também vem de uma sequência invicta aí muito grande, vem de 4 vitórias seguidas, jogando em casa, e as casas estão pagando 1,60 por essa vitória do Curitiba. Não tem como a gente deixar passar. Então aqui 6h30, o jogo que eu escolhi pra gente lá na Série B, Curitiba e Paysandu, é Vitória Curitiba. Então vamos lá, agora sim, por ordem de horário, começando aqui o Brasileirão da Série A. Ó, duas coisas que eu preciso falar com vocês aí. Vocês já estão percebendo aí que eu vou começar a falar mais rápido, porque hoje tem muitos jogos, e quando tem muitos jogos assim pra gente falar, a gente não pode ficar dando cada detalhe aqui do jogo. Isso tudo eu já fiz aqui, já analisei os jogos, já vi cada detalhe, agora eu preciso passar as tips aqui para vocês. Eu costumo passar aqui toda a minha análise para vocês, mas se eu fizer isso jogo a jogo aqui, a gente fica até amanhã nesse vídeo aqui, então quando tem muitos jogos aí, a galera que me segue há mais tempo aí já tá acostumado, quando tem muitos jogos assim, é meio bate-bola, eu falo do jogo aqui, falo um pouco do jogo, mando a tip para vocês aí, para vocês copiarem e colarem e vamos embora. E também por causa que minha alergia tá atacada, não sei se vocês podem ver que meu olho tá meio inchado aqui, vocês devem ter percebido minha voz também. Então vamos embora. Começando a falar aqui da Série A do Campeonato Brasileiro, 4 horas, a gente tem jogo entre Fortaleza e Bahia. Fortaleza muito mal aqui, cara. O Vojvoda, tiraram o Vojvoda depois de muitos anos aí do Fortaleza. Fortaleza tem 19º, penúltimo lugar, e vem de incrível um time da Série A com 8 derrotas seguidas, é muito bizarro. Encara aqui o Bahia, um clássico nordestino. O Bahia tá bem no Campeonato Brasileiro, tem quarto lugar. E o Rogério Ceni parece estar levando muito a sério esse Campeonato Brasileiro. Ele poupou, torcida do Bahia, boa parte da torcida do Bahia não gostou que ele poupou na Sul-Americana contra o América de Cali. Então deve vir com força máxima, deve estar dando um foco maior nesse Campeonato Brasileiro. Acho aqui um jogo muito difícil, muito equilibrado. O Fortaleza que anunciou o Renato Paiva, cara. Nem preciso falar para vocês que não me agrada essa contratação aí do Renato Paiva, ex-técnico do Botafogo. Então aqui é o seguinte, acho um jogo muito difícil para o Bahia visitar o Fortaleza agora, mesmo que seja Renato Paiva, é um técnico novo, o time fica com mais motivação, e é no Castelão esse jogo, e é também um jogo muito difícil para o Fortaleza contra o Rogério Ceni, contra o Bahia do Rogério Ceni. Então vejo um jogo aqui de poucos gols, tá? A gente vai pegar um intervalo aqui entre 1 a 3 gols, e vamos pegar aqui também mais de 7 finalizações do Bahia, mesmo fora de casa. O Bahia é um time que não fica só se defendendo, então essa linha aqui eu achei muito baixa, dá uma odd de 1,57, que não é que a gente está acostumado a trabalhar aqui. A gente costuma trabalhar com odd mínima 1,60, mas para mim tem muito valor, porque acho que o Bahia passa tranquilo dessa linha de finalizações e fica dentro dessa linha de gols aí, entre 1 a 3 gols. Então essa é a nossa primeira tip para esse clássico nordestino no Brasileirão. 5h30, a gente tem um jogo aqui. Eu falei lá no Instagram, para quem não me segue, Ramon Sicarino, me segue lá, eu comentei. O que o Vasco e o Grêmio, que vão jogar 5h30, estão fazendo com o seu torcedor essa temporada é bizarro. Na verdade, o Vasco, algumas temporadas já que vem antecedendo essa daqui, e mais uma temporada, seu torcedor sendo maltratado aí por mais gestões. Tomou uma goleada, vem de uma goleada de 4-0 para o Independente Del Valle. Foi pouco, o Léo Jardim pegou pênalti, teve gol anulado. Torcida foi lá no CT cobrar, a Força Jovem foi lá no CT cobrar os jogadores, teve bate-boca lá, então o clima tá bem pesado. Encara o Grêmio, cara, que também não tá muito diferente. O Grêmio vem de 2 derrotas, perdeu pro fraco Aliança Lima lá no Peru e vem de uma goleada por 4-1 também pro Cruzeiro no Brasileirão. Então, cara, dois times gigantes que estão numa fase muito ruim aí, um clima bem pesado. As duas torcidas aí bem aborrecidas
com os dois times. E aqui, pela must win, eu vou pegar pelo menos um ou dois golzinhos, e a gente vai pegar também no intervalo entre 1 a 3 gols, só pelo fato dos dois times precisarem muito dessa vitória, porque os dois times, ó, esses últimos dois jogos do Grêmio, eles fizeram um gol só, que foi na goleada que o Grêmio sofreu pelo Cruzeiro aqui, que fez um gol, foi 4 a 1. O resto, o Vasco, a torcida tá sem paciência nenhuma, ficou 30 dias treinando, quando voltou perdeu por 2 a 0 no Botafogo, jogou lá no Mané Garrincha, não jogou nada, na verdade teve mérito do Botafogo também, engoliu o Vasco, a torcida já estava chateada ali, e aí foi jogar contra o Independente Del Valle, tomou uma goleada de 4 a 0, que foi pouco. Então aqui a gente vai pegar um intervalo entre 1 a 4 gols, e vamos pegar também mais de 4 finalizações do Vasco no primeiro tempo, porque joga em casa, joga em São Januário, e obrigatoriamente vai ter que dar uma resposta para a torcida. Então acredito que o Vasco vai começar em cima aqui esse jogo para tentar fazer um gol logo no primeiro tempo. Então assim vai ficar nossa tip para esse jogo aí do Vasco, 15º colocado contra o Grêmio, 12º colocado, intervalo entre 1 a 3 gols e mais de 4 finalizações do Vasco no primeiro tempo, dá uma odd de 1,66, e para mim tem muito valor. 6h30 a gente tem dois jogos. O primeiro que a gente vai falar aqui é Mirassol e Santos, porque eu já tenho uma tip pronta. Eu sei que algumas pessoas podem discordar de mim. O Mirassol está fazendo uma ótima campanha aqui no Campeonato Brasileiro pro Mirassol, né? Tá em 11º lugar, encara o Santos 13º, que vem de 2 vitórias. Eu respeito muito o momento, cara. Na verdade, eu gosto muito, eu assisto muito futebol, assisto todos os jogos aí, Série A, Série B, jogos de fora do Brasil. Então, eu gosto de viver o futebol, eu vou muito aos jogos, como vocês sabem também. Cara, e eu dou muita importância para o ambiente. Mesmo que o Santos esteja em 13º, que é pouco para um time do tamanho do Santos, e não faz uma campanha boa. O Santos vem de 2 vitórias. Antes dessa pausa para a Copa do Mundo de Clubes, já havia ganhado do Fortaleza e agora ganhou do Flamengo, cara. E essa vitória do Flamengo parece que trouxe uma energia muito boa ali para o ambiente do Santos. Acho que o Santos vai cheio de moral para esse jogo contra o Mirassol, que faz uma boa campanha também, e arrancou, já voltou arrancando empate contra o Palmeiras dentro do Allianz Parque. Esse time do Mirassol é muito bom. Mas eu vejo muito valor aqui numa dupla chance do Santos, porque o jogo é em São Paulo, vai ter bastante torcedor do Santos lá, e esse ambiente me agrada muito, que tá do Santos depois dessa vitória contra o Flamengo. Então aqui eu acho que tem muito valor de pegar uma dupla chance do Santos, que vem de 2 vitórias seguidas, é para o Santos não perder aqui, e mais de 2 cantos no segundo tempo. São dois times que produzem muito escanteio no segundo tempo. Então nossa tip para esse jogo entre Mirassol e Santos vai ficar assim: dupla chance, dupla hipótese, como vocês preferem falar aí, do Santos, Santos um empate e mais de 2 cantos no segundo tempo. Odd 1,61 para mim é a melhor oportunidade para esse jogo. Também 6h30, a gente tem jogo aqui entre Vitória e Red Bull Bragantino. Para mim, um jogo de muito difícil análise, tá? Não tem uma tip pronta para esse jogo. Por quê? Porque o Vitória tá com um técnico novo, que é o Carille, vem de empate 0 a 0 contra o Botafogo. Inclusive, eu tava lá no Newton Santos, cara. O Lucas Arcanjo, que eu sempre critiquei aqui, alguns jogos do Vitória, vi o Lucas Arcanjo falhar muitos jogos. Ele virou o Neuer, virou o Buffon contra o Botafogo. Fez umas defesas milagrosas e garantiu o empate de 0 a 0. Os últimos jogos aí do Vitória tem 3 empates por 0 a 0, cara. Então o Vitória puxa esse jogo muito para under. E o Red Bull Bragantino vem de uma ótima campanha em terceiro lugar no Campeonato Brasileiro, surpreendendo em relação à campanha que fez do ano passado. Vem de um empate em 2 a 2 contra o São Paulo. O Red Bull Bragantino já puxa esse jogo muito mais para over. Então a gente tem aqui um time que puxa o jogo muito para over gols, que é o Red Bull Bragantino, e um time que é muito under, talvez o mais under aí do Campeonato Brasileiro. Então aqui esse jogo é para a gente acompanhar ao vivo, e aí sim, se ele tiver movimentado, os dois times criando oportunidade de gols, criando chance clara de gol, aí a gente pode trabalhar aí, eu gosto de um gol limite aqui nesse jogo, principalmente pela must win do Vitória, que está em 17º lugar na zona de rebaixamento. Então o Vitória vai precisar se lançar muito para o ataque, e se esse jogo ficar bom aqui no segundo tempo, a gente pode estar pegando um golzinho aí ao vivo. Essa é a minha intenção para esse jogo, não tenho tip pré-live para esse jogo aqui entre Vitória e Red Bull Bragantino, jogo que vai rolar lá no Barradão 6h30. E para fechar o nosso sabadão, a gente tem o Clássico Paulista 9 horas, São Paulo e Corinthians. Na verdade, lá, você tem que prestar atenção, cara, em cada detalhe. Por exemplo, quando a gente fala de clássico aqui no Rio de Janeiro, como vai ter amanhã o Fla-Flu,
é meio a meio Maracanã, com as 2 torcidas. Lá em São Paulo, por exemplo, é o Corinthians aqui visitante, vai ser só a torcida do São Paulo aqui, cara. Então, isso pesa, assim, tem muita diferença aqui, mas não quero falar nada de resultado aqui nesse clássico aí não. O Corinthians que vem aqui tá tentando se recuperar e vem de uma vitória importante, jogo difícil contra o Ceará lá no Castelão, apesar de pegar um Ceará desfalcado. Vitória importante do Corinthians, está aqui em nono lugar, e o São Paulo muito mal no campeonato, 16º lugar. Só que o que a gente vai trabalhar aqui? Eu achei uma boa oportunidade pra gente lá na Betano, odd 1,55. Como eu já falei, que a gente não gosta muito, mas para mim é uma oportunidade muito boa. Menos de 3 cartões no primeiro tempo. Eu sei que quando a gente fala de clássico, a gente já vem logo na cabeça confusão, um jogo bem brigado, pegado e cartão. Só que quem vai apitar esse jogo é o árbitro que mais coloca dinheiro no nosso bolso, Anderson Daronco. Então, para mim, esse 1,55 aí, para não ser 3 cartões no primeiro tempo, e ele tem a característica de segurar bastante no primeiro tempo, para mim tem muito valor, apesar de não ser a odd que a gente gosta muito de trabalhar, que é a partir de 1,60. Então, para a gente fechar nosso sabadão aí, menos de 3 cartões nesse clássico aí, São Paulo e Corinthians. Espero que vocês tenham gostado do vídeo aí. Peço desculpa mais uma vez aí pela voz, por ter sido mais rápido aí também, por causa da minha alergia, e porque tem muitos jogos também, então a gente não pode ficar aqui dando tantos detalhes assim. Espero que vocês tenham gostado. Como tem bastante jogos, bilhete na tela para vocês aí, de odd alta. E é isso, amanhã estamos de volta, domingão também recheado de jogos. Vou começar a gravar lá de Recife, porque eu vou assistir Botafogo e Sport lá na Ilha do Retiro. Mas mesmo assim, vou estar aqui com vocês diariamente, deixando as tips e palpites. É isso. Tamo junto, até amanhã e fiquem com Deus e fui.